Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Seja bem-vindo. No programa de hoje vamos falar do Tribunal Penal Internacional. Mais precisamente, da saída de 3 países africanos do âmbito do tribunal e da situação da Rússia, que não entrara anteriormente, mas assinou o texto que dá base ao TPI e retirou essa assinatura. Os detalhes agora no Direito Sem Fronteiras. O Tribunal Penal Internacional foi instituído em 2002. A sede fica em Haia, na Holanda. O objetivo do TPI é promover o direito internacional. Dessa forma, pode julgar indivíduos, não estados, que é a tarefa do Tribunal Internacional de Justiça. Além de julgar pessoas, a área de atuação é restrita a alguns tipos de crimes, como genocídio, crimes de guerra, contra a humanidade e os crimes de agressão. É um tribunal permanente, tido como exemplo da universalidade dos direitos humanos e do respeito ao direito internacional. Para falar sobre este tema, estão aqui no estúdio do Direito Sem Fronteiras, Roberto Daledoni, mestre em Direitos Humanos, e Tarcísio Dalmaso Jardim, mestre em Relações Internacionais. Antes de mais nada, obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tribunal, que foi considerado um marco já a partir da sua idealização. A saída desses países agora e mais essa situação específica da Rússia, isso pode abalar as expectativas que existem em relação ao futuro dessa instituição? Eu iniciaria pensando a questão talvez de uma perspectiva mais particular. Numa figura geral, se você pensar o que está acontecendo com todos esses países, a sensação é que, de fato, há um grande revés que está acontecendo aí com a saída desses países. Mas há particularidades em cada uma dessas decisões. Tem um pano de fundo da situação africana em relação ao Tribunal Penal Internacional, mas também tem as particularidades de cada um deles. A África do Sul, por exemplo, é um país que recentemente deu essa decisão, agora no final de outubro, início de novembro de 2016. A África do Sul fundamentou a sua decisão no argumento de que o Tribunal Penal Internacional vinha julgando somente países africanos e que ele não respeitava a imunidade de que chefes de Estado têm para não serem processados no âmbito internacional. O grande problema da argumentação da África do Sul está, na verdade, ligado a um caso anterior que ocorreu no território sul-africano. Em 2015, a África do Sul sediou uma reunião da União Africana. E, por ocasião dessa reunião, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi participar do evento na África do Sul. Mas o Omar al-Bashir tinha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. E ao receber a ordem do Tribunal Penal Internacional, um juiz federal havia determinado a prisão do Omar al-Bashir. O governo sul-africano demorou a cumprir a ordem. Alguns alegam que o governo se recusou a cumprir a ordem. E o processo teve curso e foi questionado em outras instâncias. Omar al-Bashir acabou escapando, mas a Suprema Corte da África do Sul, em março desse ano, tomou uma decisão dizendo que o governo sul-africano havia descumprido a obrigação internacional que assumira. E aí está o ponto da África do Sul. A posição que ela assume recentemente é uma posição de que tenta demonstrar para a sua população, para a corte, que a postura que fez não foi de um descumprimento, foi talvez de uma discordância. Ainda não há um efeito prático dessa saída da África do Sul, porque a própria África do Sul ainda precisa passar por um procedimento de saída efetiva do Tribunal Penal Internacional. Um procedimento que talvez encontraria um óbice na decisão do parlamento sul-africano, que tem que se manifestar sobre essa eventual saída. Antes da gente passar para o doutor Tarcísio também, eu gostaria apenas de perguntar, ainda com relação aos casos específicos do Burundi e Gâmbia, por que eles também resolveram não fazer sair? Os dois países estão passando por uma situação semelhante entre esses dois. Há eleições presidenciais próximas que estão em vias de ocorrer tanto no Burundi quanto na Gâmbia e há indícios de que há violência sistemática ocorrendo tanto no Burundi quanto no Gâmbia. No relatório que a procuradora oficial do Tribunal Penal Internacional divulgou agora no dia 14 de novembro, ela incluiu a situação
do Burundi como uma das situações preocupantes, aquelas que estão sob observação. E o Burundi, sabendo disso, ou talvez antecipando um pouco essa preocupação, resolve se abster de participar do Tribunal Penal Internacional. Gâmbia também passa por uma situação semelhante, embora a relação ainda não tenha aparecido no relatório da Procuradora do Tribunal Penal Internacional. Então, pontualmente, eles têm razões bastante objetivas para resolverem sair do Tribunal Penal Internacional. Lógico que também há uma discussão política, há uma discussão sobre por que a África, como um todo, tem oposto objeções em relação à participação no Tribunal Penal Internacional. Mas, para que não seja tão alarmista, talvez fosse o caso de esperar um pouco, aguardar qual que vai ser o desfecho dessa manifestação desses países africanos, se de fato vão realmente se retirar do Tribunal Penal Internacional e se o Tribunal Penal Internacional vai ter condições de responder a essa demanda, a essa preocupação que esses países têm colocado ao tribunal. Doutor Tarcísio, antes, já repito a pergunta com relação ao impacto da posição desses países, mas acrescentando mais um ponto, o professor pode comentar daqui a pouco também, que é o fato de que 8 países africanos ratificaram a continuação como membros da Corte. Especificamente no caso, isso demonstra um racha no continente africano em relação ao TPI? O continente africano realmente sempre esteve na ponta de lança do Tribunal Penal Internacional. Os primeiros casos foram decorrentes da vontade dos próprios africanos, é importante salientar, já que o Tribunal Penal Internacional ele tem como mecanismo de ser acionado bastante diverso. Pode ser o próprio país a submeter o caso ao tribunal, pode ser o Conselho de Segurança a submeter o caso ao tribunal, ou pode ser uma investigação do promotor, do procurador, né, do Tribunal Penal Internacional. E os primeiros casos foram os próprios países africanos que submeteram, no caso Uganda, Congo, enfim, que submeteram os casos ao Tribunal Penal Internacional. Então, dizer que, primeiro ponto, né, dizer que o Tribunal Penal Internacional tem um olhar totalmente direcionado para a África, é esquecer que a própria África se remeteu ao Tribunal Penal Internacional para solucionar problemas de grave convulsão intestina, né? O problema é que os casos que se seguiram, né, dentro da África do Norte, ou da África Central, ou até mesmo os casos submetidos pelo Conselho de Segurança, né, seja no caso do próprio Sudão, que você se remeteu à visita do Bashir à África do Sul, ou do Gaddafi, né? Ambos casos também ficam no continente africano. Então, a seleção do Conselho de Segurança também se deu no continente africano. Então, a África ela é um continente que está sempre pensando a justiça internacional de maneira distinta. Há um movimento paralelo na África que é criar uma Câmara Criminal no que seria a Corte Africana de Justiça e Direitos Humanos. Eles pretendem criar essa Câmara, há um movimento de criar essa Câmara, porém mantendo as imunidades dos chefes de Estado, o que é a negação própria do direito internacional penal, né? Já que a razão máxima, uma das grandes razões, e aí vem desde os princípios do Nuremberg, né, é que você pode julgar os grandes responsáveis, você deve julgar os grandes responsáveis pelos crimes internacionais, que são chefes de Estado, comandantes, generais, né? Então, há um movimento de você criar uma justiça alternativa, penal internacional, mas mantendo as imunidades. Agora, curiosamente, o caso ainda não comentado, que é o da Rússia, é justamente uma diversificação das investigações do Tribunal Penal Internacional fora do continente africano, que é centrado na Geórgia. Já iniciou-se as investigações, e aí, evidentemente, com grande possibilidade de acusações contra russos, e também há uma investigação na Ucrânia, em relação àquelas insurgências ocorridas na Ucrânia, também em que, há que se recordar, houve um abatimento de um avião civil sobre o território ucraniano. E aí a Rússia
também tem acusações contra ela em relação ao caso ucraniano. Pois é, então, no momento que justamente que o TPI está diversificando, há essa notícia dos 3 países africanos. O Tribunal Penal Internacional, desde o início, sofreu resistências. Começado dos Estados Unidos, como Começado dos Estados Unidos. No dia lá de 17 de julho de 1998, né, houve já uma grande manifestação de alguns países contra o tribunal e não assinaram o final das negociações. Né? 7 países não assinaram o final das negociações, inclusive os Estados Unidos. No apagar das luzes do governo Clinton, ele assinou o estatuto e aí foi acompanhado da Rússia. Então, esse foi o contexto da Rússia ter assinado. Assumiu Bush retirou a assinatura e a Rússia ficou lá com a sua assinatura, porém nunca ratificou. Ocorre que o Tribunal Penal Internacional ele pode julgar não só Estados-membros, ele pode julgar também os Estados remetidos pelo Conselho de Segurança, mas também todo e qualquer crime cometido no território de um Estado-membro. Então, qual é o símbolo da Rússia agora? É tentar inibir investigações em territórios outros que não a Rússia, mas onde os russos teriam cometido crimes de guerra. Quer dizer, uma tentativa de esvaziamento do próprio tribunal por conta dessas investigações em países de influência específica. Sim, e nesse ponto tem uma questão que é interessante. Também nesse relatório que a procuradora divulgou recentemente, antes da reunião dos países signatários do Tribunal Penal Internacional, havia uma investigação em curso sobre a situação na Ucrânia. Então, a Geórgia, que já é uma situação em que o Tribunal Penal Internacional tem examinado, em função daquelas províncias separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia. Agora, também a Ucrânia, sobretudo na Crimeia, está passando por uma investigação do Tribunal Penal Internacional. E aí o caso da Rússia é interessante pelo seguinte: por que ela resolve, então, retirar a assinatura do tratado internacional? Se, sem a ratificação, o tratado, em tese, não teria validade? Essa pergunta eu vou interrompê-lo rapidamente, porque eu já gostaria que ela fosse respondida já no início do próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o nosso tema da semana. É só um instante. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje o tema é o Tribunal Penal Internacional, a saída de países do âmbito do TPI e as consequências dessas decisões. Eu gostaria de voltar com o Dr. Roberto com relação a um ponto específico que foi colocado, que é o fato de que, como vimos inclusive no primeiro bloco, a Rússia ela assinou o tratado do Tribunal Penal Internacional, numa situação que foi bem exemplificada pelo Dr. Tarcísio, em que assinou junto com os Estados Unidos, que inicialmente se recusava, e eles já ficaram com a assinatura aposta, mas não ratificaram. Aí vem exatamente a pergunta que foi colocada, que eu gostaria que o doutor nos respondesse, mas como ficava essa situação e por que a retirada da assinatura, se sem a ratificação isso não geraria efeitos ou geraria algum tipo de efeito? Exatamente, esse é o ponto interessante, pelo menos da perspectiva sobre o direito internacional em relação a esses acontecimentos. De acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é uma espécie de um grande guia de interpretação de tratados internacionais, o tratado que é assinado, mas não ratificado, gera algumas obrigações para os Estados-parte. E entre essas obrigações está aquela de cumprir com boa fé os objetivos do tratado, de não obstruir a realização dos objetivos daquele tratado. E aí a Rússia teria a obrigação de auxiliar o Tribunal Penal Internacional em relação a essas investigações que estão em curso e que afetam diretamente nacionais russos. Como o Dr. Tarcísio tinha colocado, as investigações do Tribunal Penal Internacional, para ocorrer, não precisa que seja exclusiva sobre a nacionalidade de um Estado-parte. Pode ser que ela ocorra em virtude do crime ter ocorrido no território do Estado-parte. E é o caso de Ucrânia e Geórgia. Também é o caso de Afeganistão, é o caso, embora mais particular agora, de Palestina, que são questões complexas, mas todos esses demonstram que mesmo estados não parte podem ter nacionais julgados pelo Tribunal Penal Internacional, desde que esses crimes ocorram dentro de um território de um estado parte.
É o que aconteceu com a Geórgia, é o que está acontecendo com a Ucrânia e é o receio que a Rússia parece demonstrar, pelo menos de acordo com algumas opiniões. No aviso oficial para a retirada de assinatura, a Rússia ela reforça os argumentos que os países africanos têm colocado. Então, possivelmente, é um discurso que a gente vai ter que examinar a partir de uma perspectiva mais crítica. O discurso oficial do governo russo é um discurso de que o TPI tem feito é uma investigação enviesada dos crimes internacionais. Por isso, a Rússia estaria a sair. Isso não revela uma certa fragilidade do sistema internacional, na medida em que, se a criação do TPI foi considerada como um avanço, uma vitória do ponto de vista dos direitos humanos e das investigações a respeito de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, o fato de que existe essa possibilidade de saída, isso não cria uma situação um pouco de insegurança jurídica do ponto de vista internacional até mesmo? É importante fazer uma análise um pouco mais ampla, inclusive, do que está acontecendo no mundo. É claro que no caso da Rússia é bastante contraditório o discurso, até porque temos que lembrar que é um estado permanente, né, do Conselho de Segurança. Então, se tivesse que vetar, por exemplo, o que ocorreu no Sudão ou em relação ao Gaddafi, poderia ter vetado. Se quisesse estimular também investigações mais amplas, poderia igualmente a Rússia tê-lo feito, né? Então, a Rússia realmente há que se ter uma visão bastante crítica a respeito do seu posicionamento. Agora, você tem total razão em analisar o mundo hoje de uma perspectiva um pouco mais pessimista. Ou, em que sentido? De que os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e também, no caso, o sistema penal internacional está sofrendo um novo ataque e um verdadeiro retrocesso. Vejamos, o sistema interamericano de direitos humanos, há também saídas. A Venezuela saiu, os países caribenhos resistem, enfim, há um discurso de retração, falta de recursos, a OEA não repassa recursos. Tal. Eu estava assistindo o debate agora das prévias na França, da Fillon, e o Fillon em vários momentos atacou o sistema europeu de direitos humanos e nos assuntos mais paralelos e diversificados possíveis. Então, volta e meia, houve um ataque do candidato que acabou de ser escolhido pela centro-direita, digamos, contra o sistema europeu de direitos humanos. Sabe-se lá qual é o efeito agora da saída do Reino Unido do sistema europeu. Também ressalto que eu acabei de falar a respeito da tentativa de criação de uma Câmara penal no sistema africano, mas com um objetivo também de mudar um pouco o parâmetro que existente no sistema internacional penal, né? Então, me parece que esse movimento de ataque, né, de saída ao sistema do Tribunal Penal Internacional, ele não é isolado. Há um discurso realmente de fortalecimento da soberania, o velho discurso de proteção de fronteiras, e isso inclui o direito, né? O discurso nacionalista que tem voltado muito a estar presente, inclusive nos sistemas nas eleições que temos acompanhado, nos Estados Unidos e agora na França também. Exatamente. Então, não está isolado o Tribunal Penal Internacional desse contexto internacional mais complexo. São 120 países membros do TPI, sendo que já citamos a saída desses, que é o que puxa exatamente a linha do nosso programa de hoje, dos Estados Unidos, que já falamos, mas ainda estão países de grande relevância mundial fora do TPI, como é o caso da China, da Índia e do Paquistão. Quer dizer, isso na verdade cria, de certa maneira, eu estou até repetindo um pouco a pergunta que eu fiz anteriormente, mas acrescentando esse dado a mais, isso não cria uma perspectiva um pouco pessimista exatamente em relação a esse sistema, sofrendo esses ataques? O professor quer falar? Eu só queria fazer claro. Você citou isso. Recentemente, o presidente da Indonésia, que está criando um sistema de opressão sob argumento de combate ao narcotráfico, falou exatamente o seguinte, realmente vamos desembarcar do Tribunal Penal Internacional e estou aguardando uma nova ordem mundial guiada pela China e a Rússia.
Então veja a que ponto... Aliás, ele que já fez diversas declarações durante o período eleitoral também, que na verdade acabaram chocando o mundo. Exatamente. Também. Exatamente. Desculpe interromper. Ele acrescenta, inclusive reforça ainda mais a afirmação. Não é um quadro um pouco assustador? Pois é, talvez a gente pudesse pensar nessas narrativas que a gente podia fazer em relação às saídas dos países, iniciando com uma pergunta, que é por que os países aderiram ao TPI? A primeira ideia é uma ideia que traduz um idealismo. Os países viram que era preciso afirmar os princípios da justiça internacional que apareceram de modo muito claro em Nuremberg, por exemplo. Mas essa explicação dificilmente encontra respaldo na realidade quando você compara alguns países africanos, sobretudo países que são bastante violentos e optaram por fazer a adesão ao TPI. Também não parece muito plausível a explicação de que os países fazem isso com interesse próprio, de ficar bem perante a comunidade internacional, como se os países necessariamente sempre tivessem uma postura falsa perante a comunidade internacional. Uma explicação que tem ganhado espaço na discussão de relações internacionais é uma que diz que os países fazem um compromisso externo de melhorar suas instituições. Eles fazem um compromisso externo para que os casos difíceis vão a julgamento. E aí, a adesão dos países africanos tem um poder de explicação muito grande para essas adesões, porque esses países tinham dificuldade em levar a julgamento casos de guerrilha interna, casos de disputa interna, que eram bastante fortes. Com a adesão ao Tribunal Penal Internacional, os países assumem o compromisso de dizer, olha, nesses casos, a gente não vai deixar as pessoas impunes, a gente vai ter que aplicar. Se eu não aplicar, quem vai aplicar é o Tribunal Penal Internacional. A arquitetura institucional do Tribunal Penal Internacional, ela promove esse tipo de conclusão. Por quê? O Tribunal Penal Internacional não só tem a competência bem restrita, mas ele somente age quando a justiça do país em questão não conseguiu levar a cabo a devida responsabilização penal dos envolvidos. E é aí que o Tribunal Penal Internacional tem inserção. Então, o cálculo que os países fazem é sempre levando em conta o estado atual do seu ordenamento jurídico. Porque algum desses ordenamentos ainda tem dificuldades em processar casos de grande repercussão, o Tribunal Penal Internacional é um instrumento bastante útil. Ocorre, no entanto, que o Tribunal Penal Internacional também processa líderes do Estado. E esse é o ponto-chave para entender a crise do Tribunal Penal Internacional na União Africana. Essa crise começa com a ordem de prisão que foi feita pelo então procurador-geral, Luiz Moreno Ocampo, o argentino que era procurador do Tribunal Penal Internacional, quando solicita a prisão do presidente queniano, solicita a abertura de investigação do presidente queniano. O presidente queniano já estava em exercício do poder. E aí há uma grande desestabilização política interna no Quênia. A atuação do Tribunal Penal Internacional, que em tese reforçaria as instituições públicas, passa a ser vista como uma forma de minar essas instituições. Se você pensar sobre essa perspectiva, talvez a gente pudesse dizer que o que o Tribunal Penal Internacional faz é ainda um aspecto bastante positivo nesse reforço das instituições dos países. Lógico, é um desafio para o Tribunal Penal Internacional lidar com essas críticas, expressas do modo mais radical com a saída desses países. Mas essas críticas podem ser levadas a sério, podem ser debatidas a sério, mesmo que seja no âmbito da Assembleia dos Estados-Partes. É nesse sentido que a última Assembleia tentou levar a efeito uma discussão mais aprofundada sobre esses problemas tipicamente africanos, como a questão da imunidade dos chefes de Estado, se era possível, dentro do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, harmonizar a interpretação que a África do Sul sustentava. Se era possível que o tribunal começasse a investigar também a relação de grandes empresas que fornecem armas para os grupos rebeldes. Enfim, o Tribunal Penal Internacional parece disposto a debater seriamente os problemas e as críticas que os países africanos têm feito. E aí eu diria, complementando um pouco a pergunta, que talvez não seja nem pessimista nem otimista. Ela é otimista no sentido de que é possível que ainda dentro do âmbito do Tribunal Penal Internacional essas discussões sejam resolvidas. Mas, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser um ponto bastante duro por o sistema de justiça internacional, países importantes deixarem o compromisso que tinham assumido originalmente.
Vamos continuar acompanhando, há muitas perguntas que poderiam ser feitas ainda, o tema não se esgota. Queria agradecer, antes de mais nada, muito a presença de ambos. Infelizmente, o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. E agradecemos mais uma vez a Roberto Daledoni, mestre em Direitos Humanos, e a Tarcísio Dalmaso Jardim, mestre em Relações Internacionais. Muito obrigado pela presença nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, fica convidado a assistir a este e outros programas da TV Justiça pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir assuntos a serem tratados aqui no programa. Mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau.